Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 23, o versículo 3. 2 Reis 3:3 diz o seguinte: o rei se pôs em pé junto à coluna, é isso mesmo, e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho sobre a história de situações do povo de Deus, porque é a nação que tem referência para nós entendermos exatamente porque Deus lidava com eles, e Deus interagia com eles e os orientava. A Bíblia diz que no meio da história do povo de Deus, houve momentos muito difíceis, momentos em que Deus às vezes se mantinha dentro de um envolvimento, unicamente por conta da sua misericórdia e da sua bondade, mas às vezes eram atitudes que não correspondiam os acertos que Deus fazia com o seu povo. Sempre que Deus prometeu abençoar o povo de Israel, Ele fazia acordos assim, dizia: olha, vocês vão andar comigo, eu quero que vocês andem comigo. Se vocês andarem comigo fazendo a parte de vocês, eu vou fazer a minha parte, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês, eu vou livrá-los do mal. E a minha presença vai ser tão marcante no meio de vocês, de formas então que vocês vão se sentir exatamente blindados pelo meu poder, pela minha proteção e pelo meu livramento. E eles então iam, seguiam toda uma regra, colocavam no livro aquelas alianças e aqueles acordos que eles faziam com Deus, e tentavam seguir exatamente esse rumo e essa direção, e Deus então sempre confirmando suas promessas. Por quê? Deus queria que eles entendessem uma coisa, que tudo que se referia de bom à vida deles era uma realidade por conta daquela parceria, daquele envolvimento com Deus, pelo fato de Deus estar presente ali. Deus tentava fazer eles entenderem isso, porque naquela época a vida talvez fosse mais difícil do que hoje. As pessoas não tinham limites, as pessoas não tinham organização das Nações Unidas para poder realmente exercer uma proteção sobre o mais fraco. As pessoas não tinham nenhum tipo de preocupação com o outro, mas era a lei do mais forte. Aquele que era mais forte, ele não somente sobrevivia, mas ele conseguia se opor sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários, ou qualquer outro povo que eles tinham interesse. Por quê? Porque o que determinava o domínio, o que determinava o poder, era exatamente a força que uma nação tinha com o número de soldados, com a preparação bélica. Eles iam lá e decidiam tomar o outro lugar. Eles simplesmente tomavam e agregavam tudo de bom que tinha naquele lugar para eles. E o povo de Deus era um povo. Entretanto, para o povo de Deus, eles não tinham um grande exército, eles não tinham aparato bélico de ponta, eles não detinham a melhor tecnologia, mas eles eram invencíveis e imbatíveis, mesmo contra as nações mais tecnológicas da época, mesmo contra as nações mais fortes, com maior número de soldados, eles conseguiam vencê-las exatamente por quê? Porque apesar de não ter nada aparente que pudesse intimidar o adversário, eles tinham um Deus atuante, um Deus que agia, um Deus que se manifestava e que estava presente nas batalhas, estava presente nas grandes guerras, nas lutas. E todas as vezes que o inimigo levantava para tentar simplesmente dominá-los ou escravizá-los, Deus de alguma forma fazia alguma coisa acontecer, de maneiras então que o inimigo sempre era desbaratado, destruído, porque Deus estava ali para exercer a sua proteção. E essas coisas aconteciam porque havia uma aliança que Deus estabelecia com os reis,
Deus estabelecia com aqueles que estavam à frente do poder. Deus chegava e usava um profeta, e o profeta falava exatamente, e o sacerdote levava o aviso do povo para Deus, e o profeta trazia a resposta de Deus, e havia toda essa interação de preparação, exatamente com o intuito do quê? De estabelecer a aliança, o entendimento entre Deus e aquele povo. Mas vocês sabem que às vezes nós vamos perdendo a noção das coisas, por uma série de questões que às vezes nós nem percebemos, nem desconhecemos. Nós vamos perdendo o temor, vamos perdendo a preocupação da vida com Deus, vamos perdendo a intimidade. E na medida em que você vai perdendo com Deus a aproximação, que você perde a intimidade, as coisas começam a ficar muito comuns para você. Aquilo que antes era relevante em termos de aproximação, em termos de estar junto, em termos de busca, em termos de observar as alianças, aquilo que está entre você e Deus, dentro de um acordo e de uma determinação dada por Ele, você vai perdendo a noção, perdendo a visão, e de repente coisas que antes não eram toleradas por você, começam então a serem toleradas. Coisas que antes você jamais imaginaria que poderia fazer, você começa a fazer e já não se incomoda mais, não se toca mais, não se sente incomodado. Por quê? Porque vai com o tempo, se você não manter esse relacionamento, você vai perdendo esses detalhes do temor e dessa aproximação que faz você honrar as alianças que você tem. E isso acontece muito com a gente. Nós vamos perdendo essas coisas. E o tempo vai passando, e antes o que não era comum se torna comum. Antes o que não era normal se torna normal. Quando você vê, você está vivendo uma vida espiritual fundamentada unicamente nas lembranças. Você passa a ter uma vida espiritual voltada somente a um passado. Você começa a perceber que as coisas boas da sua vida estavam no passado, que aquilo que era bom para você estava no passado, mas você começa a viver um presente totalmente descaracterizado daquilo que você viveu no passado. E quando você vê, tem pessoas que têm alguma coisa para contar, mas tudo de bom que eles têm para contar com respeito à sua relação com Deus está lá no passado. Ele não consegue ver nada no presente que possa animá-lo. Por quê? Porque o desgaste aconteceu, as alianças foram desgastadas, e você começa a ter uma distância, e você nem consegue perceber a necessidade de recuperar coisas. Aí Deus começa a manter uma posição distante. Por quê? Porque Ele percebe que as alianças vão sendo quebradas. E foi isso que aconteceu. Deus tinha um rei chamado Ezequias. Ele curou esse rei um dia do estômago, uma doença que era mortal. Ele manteve lá o seu poder. Mas quando ele morreu, ele passou o reino para o seu filho Manassés, que tinha 12 anos. O Manassés talvez não tinha um histórico muito bom. E o certo é que o Manassés se perdeu dentro do processo todo. Ele reinou 55 anos, ele morreu com 67 anos. Mas aí, a falta do temor, a falta da aliança que o pai tinha, ele foi simplesmente se permitindo uma série de coisas. E o que aconteceu? Ele começou a fazer um monte de coisa que quebrava a aliança. Ele chegou a sacrificar o próprio filho a deuses estranhos. Ele colocou dentro do templo ornamentação que eram a Baal, o deus da floresta, estranhos que não pertenciam ao nosso Deus. Ele foi simplesmente introduzindo no meio do povo uma série de práticas que não era a prática do povo de Israel. Deus olhando aquilo muito entristecido, e ele foi perdendo o rumo, e depois ele morreu, e houve uma sequência muito ruim para o povo, porque depois dele, do Ezequias, veio o Manassés, que não era um bom rei,
Depois do Manassés veio um outro chamado Amon, que não foi um bom rei, que era mau. E houve uma sequência de coisas que isso gerou uma série de sofrimentos, uma série de dificuldades no meio do povo. Um sofrimento que aconteceu porque as pessoas perderam a visão, perderam a sensibilidade do envolvimento com Deus, da relação com Deus. E a perca dessa sensibilidade tirou deles a capacidade de fazer o certo, de tomar um rumo certo, de decidir certo. E eles foram se complicando, até que chegou um rei que Deus realmente percebeu que estava disposto a seguir a aliança. E esse rei que chegou era um rei diferente, que pensava diferente e que tinha a sensibilidade para perceber que a razão pela qual tudo estava dando errado era porque as alianças estavam quebradas. E esse rei se chamava Rei Josias. Quando ele chegou, que ele viu que ele tinha um conhecimento panorâmico de toda a situação, ele parou e disse: bem, está tudo difícil porque as alianças foram quebradas. O que ele fez? Ele chamou uma profetisa chamada Eliúde, era o nome dela, e disse: olha, vamos tentar ver o que é que está errado aqui, para a gente tentar consertar, para nós restabelecermos a aliança e retomarmos exatamente tudo, para que Deus possa nos abençoar. E quando eles entraram para saber o que estava errado, que trouxeram o livro, eles descobriram que financeiramente as coisas estavam erradas, houve desvio de dinheiro, houve tanta coisa ruim, que havia simplesmente feito com que a nação entrasse em colapso. E ele percebeu, teve a sensibilidade de perceber isso. Ele chamou o sumo sacerdote, que reinava praticamente junto com o rei, que era a liderança da religião, e começaram a conversar, trouxeram a profetisa, mandou buscar informação sobre a situação. E quando ela contou tudo o que estava acontecendo, ele resolveu fazer o quê? Restaurar as alianças e manter as alianças, segundo o texto que nós lemos, o quê? Para poder recomeçar e recomeçar bem, sem as dificuldades que havia acontecido um pouco para trás. O que é que eu estou querendo dizer para você nesta tarde, contando uma história que aconteceu há quase 3.000 anos atrás? Primeiro, é que Deus não muda os seus princípios. A maneira como Ele agia antes, Ele continua agindo hoje. Ele não vai mudar, porque o tempo mudou, porque nós estamos no século 21, porque o mundo é diferente, porque as coisas são diferentes. Ele nunca muda, Ele continua agindo exatamente assim. Se tem aliança, Ele honra as alianças. Não adianta você cobrar de Deus alguma coisa se você não tem aliança com Ele. Não adianta você querer exigir que Deus confirme coisas sobre a sua vida, se você realmente não procura confirmar aquilo que Deus está querendo de você e espera de você. A nossa relação com Deus, ela não é uma relação de mão única, é uma relação de mão dupla. Você faz a sua parte, a Bíblia diz que Deus faz a parte dele. Às vezes você deixa de fazer a sua parte e Deus, na sua misericórdia, ainda fica um tempo fazendo a parte dele, para ver se recupera você, se restaura você e levanta você para Ele novamente. Mas Ele não faz nada se não for fundamentado nesse princípio de que a aliança tem que ser mantida. Acordo é acordo. Acordo é decisões tomadas no coração, que você vai e diz: é desse jeito assim, Deus, e nós estamos contigo. E às vezes nós vamos simplesmente relaxando a nossa parte. E tudo aquilo que é promessa de Deus, como proteger, como livrar, como blindar, como guardar, como dirigir, elas deixam de acontecer. Por quê? Porque as alianças estão quebradas e você não está fazendo a sua parte. E tudo aquilo que você começa a esperar de Deus não acontece. Por quê? Porque Deus está esperando o quê? Um posicionamento com respeito às alianças que você tem com Ele. E diz a palavra de Deus que o Josias foi lá e disse: vamos recuperar as alianças. Pega o livro, vamos ler o que é que estava determinado há algum tempo atrás. Como é que ficou o nosso acordo com Deus? Foi assim? Então vamos corrigir as coisas. E ele foi e tentou corrigir as coisas. Foi lá, limpou o templo, todas as imagens de Baal que tinha dentro e os utensílios de Baal. Ele tirou tudo e começou a arrumar as coisas, a arrumar a casa, para tentar recomeçar uma relação com Deus que estava deteriorada por conta da quebra das alianças.
E diz a palavra de Deus que ele foi e conseguiu reinar da bênção de Deus. Diga glória a Deus. Que tem a ver isso comigo e com você, muita coisa. Tem a ver, às vezes, a nossa necessidade de um recomeço. Às vezes a gente acha que está tudo bem e não está tudo bem. Há momentos em que Deus começa a falar lá no nosso íntimo: tem que corrigir essas coisas aqui. Deus começa a dizer. Não é desse jeito, Deus começa a falar para nós. Desse jeito não dá para seguir juntos. O próprio Deus falou através do profeta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Não tem como andar junto. Esse acordo tem que acontecer. Chega um momento que Deus chega para nós e Ele é incisivo. Recomece direito. Se estruture, se levante. Olha a importância das nossas alianças. Vamos recuperá-las. Não vamos deixá-las se desgastar. E você vai, e quando você tem a consciência e a unção do Espírito Santo para perceber que é necessário reconstruir, reformular, restaurar, renovar as alianças que você tem com Deus, quando você restaura isso, Deus começa a agir de maneira sobrenatural em favor da sua vida. O que está quebrado Ele restaura, o que está destruído Ele reconstrói, e Ele vai arrumando todas as coisas que precisam então serem arrumadas. É por isso que nós estamos tentando convencer você a começar bem o ano de 2021. E para poder começar bem o ano de 2021, é necessário nós fazermos uma avaliação de nós mesmos com respeito a essa nossa vida com Deus. Até onde essa situação está sendo só vantajosa para nós, mas sem nenhuma vantagem para Deus. Para Deus não é vantagem quando a gente se aproxima dEle somente para pedir alguma coisa e nunca para obedecer. Parece assim que Deus é aquele Deus que só está presente ali para atender as nossas demandas. A gente sempre tem demandas demais para Deus. E aí? E as demandas de Deus? Ou você acha que Deus não tem demandas para você? Ele tem muitas delas. E uma delas está exatamente o quê? Seguir esses princípios que Ele estabeleceu. E quando você para, que você entende isso, que o nosso Deus existe não só para atender as suas demandas, mas é um Deus que existe, que também tem demandas para você, interesses com você, e que precisa estreitar essa relação. Você vai e começa simplesmente a se avaliar, aí você percebe que você está muito aquém daquilo que Ele está querendo, e que talvez seja esta a razão, porque de repente você está perdendo o rumo e a noção das coisas, e você vai, corrige essas coisas. Quando você corrige, você vai ver como esse nosso Deus é poderoso para restaurar nossas vidas e restaurar as situações. E o que vai acontecer é que você vai entrar em 2021 com aquela certeza: eu não estou sozinho. Venha o que vier, eu não estou só. Eu estou aliançado. Aliançado com Deus, que me faz sobreviver em deserto, que me faz passar mar alto, que me faz sobreviver tempestades. Por quê? Porque você vai estar aliançado com aquele que a Bíblia diz que é todo poderoso, diz a palavra de Deus. Então, nesta tarde ou nesta noite, restaure suas alianças. As alianças desgastadas, as alianças que precisam ser restauradas, as alianças que estão ali, mas que não têm dado a elas a importância devida, por uma série de fatores, mas se preocupar em restaurá-las. Porque na hora em que houver a restauração dessas alianças, você vai perceber uma ação mais contundente de Deus na sua própria vida,
uma reação mais vigorosa de Deus para tentar fazer você sobreviver pelo poder dele, pela força dele, pela ação dele, que segundo a Bíblia diz, que vai na frente para abrir caminhos, para abrir portas, para destruir ferros de ferro, para te chamar pelo teu nome, para que você saiba que ele é o Senhor da tua vida. Então faça assim, restaure o que precisa restaurar, reconstrua o que precisa reconstruir, e através então dessa restauração, você vai permitir que Deus possa fazer a sua parte e interferir em coisas que você não tem o poder de resolver, mas são coisas que realmente ficam para que Deus venha resolver essas questões da nossa vida, que só Ele pode resolver. Então olhe isso com carinho e observe essa questão relacionada com a restauração das coisas. Restauração, renovação. Renovação é tornar novo o que está velho, desgastado. Restaurar é o que está danificado. Permita-se exatamente isso na sua própria vida, para que o poder de Deus e a ação de Deus se manifeste para estabelecer um tempo totalmente novo para você. Amém? Pense nisso e que Deus abençoe a mim, a você e a todos nós que estamos aqui no nome de Jesus. Amém?